Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, novamente com a nossa série Estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais oração. Lembro a todos que o nosso estudo é também um trabalho espiritual. Então, peço a todos que estão me ouvindo que possam também se concentrar e doar energia para aqueles a quem vocês quiserem, parentes acamados, pessoas doentes, quem vocês quiserem, podem pensar nessas pessoas e desejar que Deus, que a espiritualidade, que os bons anjos possam tocar nessas pessoas também, curando-as e libertando-as de todo mal. Mas cada um de vocês também se concentrem na nossa oração, no nosso estudo, porque durante de todo o estudo e oração, a espiritualidade superior, os anjos de Deus, vão trabalhar. Estejam tranquilos nesse momento, respirem profundamente, solte, respire novamente, solte. Desejem que o ar que entra nos seus pulmões também entra a paz, a harmonia, a tranquilidade, a cura e a libertação. E o ar que sai todo o mal, tudo aquilo que venha prejudicar cada um de vocês. Pense em todos os malefícios saindo nesse momento. Respire, solte. Respira, solta, entra num estado de paz. Se concentre nas minhas palavras. Senhor, Criador do céu e da terra, que os seus anjos, Pai, possam agora tocar em cada um de nós. Tocar também naqueles a quem necessitam, aqueles que nós estamos pensando nesse momento. Que os seus anjos possam nos envolver com as suas energias de amor, que traz paz, tranquilidade, cura, libertação a todos nós. Que os espíritos negativos, Pai, que aqueles que tentam nos prejudicar, sejam agora também tocados por Ti e possam mudar de opinião, de vontade, trabalhando agora no bem. Aqueles que quiserem, aqueles que não quiserem, que sejam ofuscados pelas suas energias, Senhor. Libertando-nos de todo mal. Seja esse físico, mental, emocional, espiritual, financeiro, de relacionamento, qualquer tipo de malefício em nossa vida vai se acabando agora, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, o trabalho está aberto. Os anjos de Deus
estão trabalhando nesse momento. Vamos continuar com o nosso estudo. Hoje, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Vamos ao estudo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Então, gente, antes de continuar com a leitura, com a interpretação de Kardec, deixa eu colocar uma coisa que vem em minha mente. Quando falamos de reino, não estamos falando somente de um lugar específico, mas também de um estado de consciência. Não sei se vocês me entendem. Porque Jesus falou o seguinte: meu reino não é desse mundo, a minha gente houvera combatido. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda, algumas traduções diz agora, né? Meu reino ainda não é aqui. Esse ainda significa que as pessoas daquela época, e às vezes até hoje, não tinham um estado de consciência, né, em sintonia com a vontade, com a ideologia do Cristo. Porque se as pessoas tivessem acordado para o que o Cristo veio trazer para a sua ideologia, então seria formado também o reino aqui. Por isso Jesus fala ainda, porque no futuro aqui na Terra, a nossa mente, o nosso estado de consciência vai entrar em afinidade também com o estado de consciência do Cristo. Então, o reino de Jesus ainda não é aqui, entendem? Então vamos continuar a leitura. Disse então Pilatos: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 8, 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Então, é aquilo que eu falei. Jesus disse: meu reino não é desse mundo ainda, ou agora. Significa que no futuro, o reino, as pessoas aqui na Terra terão a mesma ideologia, pensarão igual o Cristo. Então aqui, Kardec já comenta, né? Vamos à leitura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas, ou seja, todas as máximas de Jesus, se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreende ou os considera pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros
lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, o que ele quer dizer, gente? Ele quer dizer que deve ser objetivo nosso criar na sociedade, criar na nossa mente uma ideologia igual ao que o Cristo trouxe. Deve ser objetivo nosso nos moldar, cada um de nós, nos moldar aos ensinamentos do Cristo. Ensinar os nossos filhos a se moldar aos ensinamentos do Cristo também, para que no futuro toda a sociedade mundial possa ter a mesma ideologia, pensar igual, né, nesse sentido, e aí atrair para si os benefícios dessa ideologia. Então vamos continuar a leitura. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência às leis de Deus. Isso é o pensamento antigo, tá, gente? As pessoas naquela época pensavam isso. Pensavam que as calamidades públicas e as derrotas, né, eram castigo da desobediência das leis de Deus. Tá? Moisés, continuando a leitura, Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, para onde voltaria quando deixasse a terra. Então, continuando aqui o nosso comentário. Existe o reino, a ideologia, onde nós vamos ter o mesmo pensamento, a mesma vontade, a mesma ideologia do Cristo, mas existe o reino também, um lugar celeste, para onde o Cristo iria após saísse daqui da terra, para onde ele foi, né? Continuando a leitura do livro. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo
a incredulidade. O espiritismo ou espiritualismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então aqui, gente, ele fala da vida futura não só na condição da que eu falei anteriormente, no sentido de que a nossa ideologia seria igual ao Cristo, mas ele fala da vida futura aqui no sentido de que existe vida no pós-morte e existe outras dimensões positivas e negativas, tá? Como nós aqui já entendemos, em 2022, nós já entendemos, existe, chamem de céu, de inferno, de umbral, de colônias celestes, chamem do que quiser, mas existem essas dimensões de sofrimento e dimensões de benefícios, de coisas boas. E é nesse sentido aqui que Kardec está falando. Então vamos continuar a leitura. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. Todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal consagrada pela posteridade não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra, ou seja, a coroa, né, é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral
se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, Jesus é rei, aqui ou lá nos mundos celestes. Continuando a leitura. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações da vida física não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Então, gente, nós devemos entender que a vida não é só a vida física, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E que tudo que passamos aqui é passageiro, tanto as alegrias quanto os sofrimentos aqui na Terra, ligados às coisas materiais, isso tudo é passageiro. Não vamos levar nada daqui para o lado espiritual, a não ser a nossa moral elevada. Então devemos elevar, trabalhar a nossa moral, nos moldando aos ensinamentos do Cristo agora. Então vamos continuar a leitura. A morte nada mais restará de aterrador, deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta a preocupações dessa vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos à vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Então não tem pessoas que dão tudo pela vida material, que dão tudo por festas, baladas, bebidas, vícios de diversas ordens, compras, bens materiais. Não existem as pessoas que são apegadas a tudo isso que eu falei? Então, essas pessoas não acreditam totalmente ainda na vida futura, na vida pós-morte. Por isso não fazem esforço para largar as coisas que prendem essa pessoa ou essas pessoas à matéria, não fazem esforço para desenvolver os atributos do espírito, evoluindo. Então, continuando a leitura.
nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna para essa pessoa qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos. São outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia. Afligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções, assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como um bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos, suba ele próprio, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, a humanidade. Tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra. Se proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que, por tão pouco tempo, conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Então, como eu disse, quem não acredita na vida futura, na vida pós-morte, na vida do espírito, se prende totalmente às questões materiais. Isso independe de religião. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que seja possível. Ninguém há aqui dando com um espinho de sua mão, não a retire para se não o picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar. Impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação.
que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo os desígnios da providência, que, para tal fim, o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos. Então vamos lá. Deus não condena que nós tenhamos diversões e tenhamos prazeres terrenos, bens materiais, prazeres sexuais, beber, comer. Deus não condena nada, sair para passear. Deus não condena nada disso. O problema está no desequilíbrio. O problema está em quando nós nos apegamos mais a essas coisas do que às questões de pensamento, sentimento e emoção moral, né, que podemos mudar em nós. Então vamos continuar. Contra tais abusos é que se promunem os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aqueles cujos pensamentos se encontram na vida terrestre assemelham-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, o que concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil, este do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, sim, uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal. Então, o nosso objetivo é esse, a fraternidade universal. Quando o nosso mundo for todo fraterno entre nós, acredito que tudo vai melhorar. Continuando a leitura. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres, essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Instrução dos espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia
ou nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendia. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Então, gente, essa mensagem é a mensagem de alguém que foi uma rainha. Isso mostra para nós que não devemos ficar apegados às coisas materiais, aos bens materiais, aos prazeres materiais, né? A tudo aquilo que eu falei no início. Não devemos nos apegar, devemos estar equilibrados e desapegados. Por quê? Porque do lado de lá não vai adiantar o dinheiro que você tenha, a condição que você tenha, seja essa qual for. Se for positiva aqui na Terra, muitas vezes não vai ser positiva do lado de lá. Porque o que faz nossa condição ser positiva do lado de lá é o nosso coração, é a nossa moral, é o que fazemos, o que praticamos diante da sociedade e do mundo. Continuando a leitura. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Então, do lado de lá, o que cria, o que nos vai dar ganhos do lado de lá, né, é a humildade, a caridade, a benevolência. E todos os bons sentimentos vai nos colocar também em lugares positivos do lado de lá. Não vai ser perguntado para nós, nossa profissão, quanto ganhamos, essas coisas. Mas vai ser perguntado quanto bem nós fizemos. Então vamos continuar a leitura. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono ninguém aproxima. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm todos os homens por alcançar os bens terrenos, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem as pessoas de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos
que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais, uma rainha da França. Então essa mensagem da rainha da França, né, dizendo, de uma das rainhas da França, dizendo que os ganhos, que a prisão dela, a matéria, as coisas materiais, não é nada do lado de lá. Nós devemos ganhar aqui, né, desenvolver aqui a humildade, a benevolência, o amor incondicional, a compaixão, a caridade, enfim, o amor incondicional, para então sim conquistarmos locais benéficos do lado de lá. Jesus já disse que não adianta nós angariarmos tesouros, guardarmos tesouros na terra, mas nós devemos cultivar os tesouros do céu. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo. Deixem seus likes, deixem seus comentários, compartilhem nossos vídeos, convidem as pessoas para assistir. Muita paz a todos. Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, novamente com a nossa série Estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais oração.